E, gente, Copa do Mundo tá bem aí, né? Tá quase chegando e a gente quer sim ver o Brasil ganhar mais uma vez. E uma notícia do que foi divulgada hoje pode fazer uma diferença grande nesse campeonato tão importante. É tão importante esse término que eu decidi unir o que jamais será separado, que é o meu trio do Ministério da Fofoca. Fábio Oliveira e Lucas Pazin. Nossa musa Virgínia terminou o relacionamento com Vini Júnior e é por isso que estamos juntos aqui novamente, porque eu preciso saber de vocês. O que aconteceu? Fábia, começa me dizendo como você se sentiu receber essa notícia. Ai, menino, olha, vou te falar, o Ministério da Fofoca é eterno em nossas vidas, viu? Amo vocês, Rafa, Pazinha, ai, tão bom tá de volta. Então, menino, sabe que eu fiquei surpresa? Porque a Virgínia, ela tem uma coisa que ela, assim, primeiro ela diz que ama, aí 10 minutos depois ela já terminou tudo, como diz a Cariúcha, acabou com tudo. Porque, olha, lembra quando ela terminou com o Zé Felipe? Foi meio assim, né? Posa de conchinha, vou dormir, lá, lá, lá. Agora, não, não quero mais, estamos separados, textão. E com o Vinícius Júnior foi a mesma coisa, né? Menina, eu fico impressionada, viu? Mas eu tô adorando apurar essas coisas, tô adorando ver a apuração dos meus colegas. Cada um conta um conto, aumenta um ponto. Eu tô achando o negócio é ótimo, viu? Inclusive, Lucas Pazin já trouxe que as supostas responsáveis por esse término, elas decidiram falar. Lucas, muito boa tarde, que bom ter você de volta. O que é que elas falaram aí sobre esse término? Tem culpa ou não tem? Boa tarde, Rafa, boa tarde, Fábia. Olha, para quem acompanha a gente aí falando de Virgínia, já falamos muito, sabe que hoje é um dia difícil de cobertura, assim, porque desde cedo a gente está nesse assunto e é meio que óbvio o que aconteceu, né? É óbvio que a Virgínia pegou alguma traição ou algum indício de traição que ela não gostou, né? Então, e ela agiu imediatamente, né? Tanto é que foi embora. A gente ficou surpreso, porque ontem estava no estádio e aí de repente estava toda apaixonada, aí já apagou uma foto que ela usava o rosto do Vini Júnior na jaqueta, e aí o caos já começou. E a gente tem aí várias supostas, né? Porque agora o que vai surgir de suposta, o tanto de menina que o Vini Júnior segue, já trocou mensagem, que tá em Madrid, que foi para Madrid, várias, mas duas aí foram divulgadas pelo Léo Dias, né, no programa Melhor da Tarde, e aí elas me enviaram, elas já têm um assessor de imprensa, por acaso é o mesmo assessor de imprensa, e ele me enviou uma nota falando sobre, né, essa essa coincidência que é o que ele chama, né? Ele fala que foi simplesmente tudo uma coincidência e que não foi o Vini Júnior que pagou para elas estarem em Madrid. Eu vou até ler o que ele fala aqui, tá? Ó, na verdade foi uma coincidência. A Bruna e a Jéssica, é o nome das meninas, não encontraram o Vini nem a Virgínia em Madrid. As duas também não foram ao jogo. Ocorre que elas foram em um restaurante ontem, que por coincidência, né? O Vini Júnior é sócio ou tem alguma relação e elas souberam disso lá. A ida a esse restaurante já estava nos planos da viagem. As duas estão de férias, chegaram em Madrid no dia 11 e estão hospedadas juntas. Elas retornam ao Brasil no dia 20. Então ele já deu aí todo o paradeiro delas, o que elas fizeram lá, e apontou que foi apenas uma coincidência, né? Elas negam aí que elas sejam a pivô desse fim do término, mas que a gente sabe que aconteceu alguma coisa, aconteceu, porque a Virgínia agiu no ódio, na raiva. Mas ó, se houve mesmo, a gente conhece bem aí, falamos tanto da Virgínia, tá dentro aí do padrão, como a própria Fábia falou. Mas, Fábio, eu trouxe o assunto da Copa do Mundo tão próxima, exatamente porque você publicou hoje na coluna a matéria Virgínia e Vini Júnior, como términos impactam atletas de alta performance. Porque de fato é isso. A gente está diante aí do maior campeonato de futebol do mundo, o maior campeonato do mundo de esportes e término de relacionamento. O que é que as pessoas que a sua coluna entrevistou disseram? De fato, pode haver aí um impacto na performance do Vini Júnior por conta desse fim de relacionamento? Tem essa coisa, né, de ficar abalado pelo fim da relação, mas assim, até um minuto antes de entrar aqui, eu estava apurando uma outra história que eu já pedi para o pessoal da minha coluna subir, mas não sei se eles subiram. De toda forma, eu vou falar aqui, então vai ser em primeira mão aqui.
porque eu acho que não deu tempo nem deles subirem, mas que o término teria partido do Vini Júnior, tá? Porque a Virgínia queria fazer uma espécie de reality da vida do Vini Júnior pro Domingão com o Hulk, por causa da Copa. E a equipe do Vini Júnior teria barrado essa história. Eu já tinha falado há um tempo que a equipe do Vini não estava aprovando a exposição dele com a Virgínia, tinham pedido para ela parar de filmar a casa dele. Já tinha falado isso desde quando a gente fazia o Ministério da Fofoca. Nós três, Trio Parada Dura, lembram? Então, e aí eu estava apurando exatamente isso antes de começar aqui a falar com vocês. Que a equipe dele teria pedido para ele se afastar. Eu acho que ela quer fazer ser uma espécie de Kardashian, sabe? De mostrar o dia a dia. E aí ela queria expor o Vini no Domingão e a equipe não teria gostado. Isso teria sido uma ideia dela e a equipe do Vini não teria gostado. Você quer saber mais? Clica daqui a pouquinho. Agora não, que a matéria ainda não subiu, que não deu tempo. Daqui a uns 10 minutinhos, tá lá no meu site com todos os detalhes, viu? E é claro que isso é uma das pontas, né? Eu não acho que seja só isso, né? Eu acho que pode ter traição. Ela já perdoou da outra vez. Lembra que ela perdoou uma outra traição? Eu acho que quem perdoa uma, perdoa duas, perdoa três. Mas pode pesar na balança, no fim das contas, do relacionamento. Acho que seria juvenil do Vini Júnior levar duas peguetes para o restaurante dele. Pode ter acontecido? Pode. Mas vocês não acham que isso é muito juvenil? Levar para o restaurante dele duas peguetes, um restaurante que ele vai estar com a Virgínia? Eu acho isso muito juvenil. A menos que ele já quisesse mesmo acabar com tudo, e aí a Virgínia tá lá, encontra as duas meninas, termina e pronto. Porque homem também tem uma dificuldade enorme de botar um ponto final na relação. Vocês já prestaram atenção nisso? Homem é uma raça, me desculpa aí os homens, mas eles levam aquele relacionamento ruim, empurrando com a barriga, até a mulher tomar a decisão, cansar e ir embora. Homem só sai de relação quando tem outra. Senão eles não saem, não. Então acho que pode ser uma misturada de coisas que essa relação já não estava legal. E aí acabou. Agora tem gente apostando na volta dela com o Zé Felipe, viu? Olha aí, dá vontade de começar, dá vontade de ressuscitar o Mistério da Fofoca só se ela fizer isso. Mas ó, outro detalhe que eu acho interessante, que a gente discutir, é que durante as nossas conversas anteriores, a gente falava sobre o quanto a Virgínia estava aí cada vez mais se demonstrando como uma pessoa que queria apresentar na Globo, né? Então, Pazin, eu queria saber de você, o quanto o término com o Vini Júnior pode atrapalhar esses planos da Virgínia como apresentadora na Globo. Quando eu digo apresentadora, não falo apenas na Copa, que a gente já imaginava que ela podia fazer algo na Copa, como tá dito aí, a Fábia trouxe, né? Provavelmente não vai rolar, mas como um todo, como você acha que isso pode abalar a relação para ela poder ter mais entrada ali na Globo? Olha, eu de verdade acho que não abala muito, tá? Porque até o Luciano Huck já falou que se ela quiser, ela continua ali no trabalho dela, né? Dessa cobertura da Copa do Mundo. Talvez mude o formato, talvez tenha um climão se ela tiver que entrevistar ou passar pelo Vini Júnior, mas eu acho que tudo isso é audiência. E se tem uma coisa que a Virgínia sabe fazer, é lidar com audiência, é lidar com engajamento. Então, mesmo ela tendo terminado, não é mais a namorada do Vini, se ela fizer qualquer coisa sobre a Copa Copa do Mundo não sendo namorada do Vini, ela vai render, porque a gente vai ficar esperando se ela vai encontrar o Vini Júnior, se ele vai fazer um gol e ela vai comentar. Qualquer situação que envolva os dois já vai render audiência, e eu acho que a Virgínia sabe transformar muito bem o limão numa limonada, basta ela querer. Então, se ela tem realmente esses planos, e eu acho que ela tem, e acho que ela não vai deixar de focar nesse caminho, nessa abertura que a Globo está dando para ela, que o Luciano Huck tem dado para ela, eu acho que ela vai saber aproveitar muito bem e a gente vai ficar curioso com qualquer coisa que a Virgínia faça, porque é isso que acontece, né? A Virgínia se enfia lá no carnaval, vai ser rainha, a gente só fala disso. Se ela se enfiar na Copa do Mundo e ela quiser continuar com isso, ela com certeza vai render bastante. Ô, Fábio, a gente já está quase chegando ao fim aqui do nosso papo, então eu queria saber de você. Você falou aí a possibilidade de voltar até com o Zé Felipe. Quem você acha que ela devia ficar? Zé Felipe, Vini Júnior ou solteira?
Ai, eu torço pela reconciliação dela com o Zé Felipe. Você acredita nisso? Eu e a Josi, a atendente da padaria aqui da frente da minha casa, toda vez que eu vou comprar pão, ela fala: cadê o meu casal? Não vai voltar? Eu falei: não sei, gente, calma, calma. Tem uma torcida para essa família voltar, né? Eles formaram uma família tão linda, a Flo tão fofa, né? O Zé Felipe com carinho com essas crianças, né? A gente torce para uma volta. Eu torço para uma volta. Mas assim, tem que respeitar a vontade dela, a vontade dele, né? Mas eu torço bem para essa volta, viu? É isso, gente. Muito obrigado por estar junto aqui comigo de novo, trazendo esse assunto que a gente gosta tanto. E não esquece, gente, na coluna da Fábio Oliveira, na coluna do Lucas Pazin, toda essa cobertura e muito mais está rolando. Até a próxima vez que vocês vierem aqui, gente. Beijo. Um beijo. Beijo, amo vocês! Olha, e o Agora Metrópolis chega por aqui. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 3h30 da tarde. Tchau para você e bom fim de semana.